Graça é aquilo que recebemos sem dar nada em troca. Em outras palavras, graça é um presente e ninguém paga nada por um presente. Se pagamos por ele, deixa de ser um presente e passa a ser uma compra, um negócio, uma troca, um comércio. E aí perde a graça. Já pensou se no dia do seu aniversário você tivesse que pagar pelos presentes recebidos? Ia ficar meio estranho. A festa viraria mercado. Pois é, mais do que pensamos, em nossas relações cotidianas, a graça está muito presente. Se pararmos para pensar um pouco, vamos perceber o quantas coisas recebemos de graça das outras pessoas. E coisas muito importantes. Por exemplo, de nossos pais, nós recebemos a vida e os cuidados da nossa infância, na adolescência e na juventude, e nenhum pai, nenhuma mãe cobrou pelo fato de gerar ou de cuidar dos seus filhos. O carinho dos avós não tem preço, é completamente gratuito. A amizade dos familiares, dos vizinhos, dos colegas de trabalho, de esporte, de escola, quantas coisas recebemos sem ter que pagar nada por elas. E se pensamos em termos de sociedade, isso se amplia. Tudo o que existe foi criado antes de nós e nós herdamos como sociedade, como cultura, como civilização, os bens que nos tornam humanos e nós não pagamos nada por eles. Quem de nós pagou pelo fato de utilizar o alfabeto inventado pelos fenícios 2000 anos antes de Cristo? Escrevemos e não nos damos conta que recebemos a escrita, essa capacidade de escrever e transmitir conhecimento de graça. Mas a maior fonte de graça, com toda certeza, é Deus. Tudo que existe, a criação, o planeta Terra, os seres humanos, cada um de nós, tudo foi criado gratuitamente por Deus. Ele não nos pediu nada em troca. Nos colocou no mundo e colocou tudo que está ao nosso redor com o simples conselho de que também nós retribuamos gratuitamente com tudo aquilo que dele recebemos. É a única exigência de Deus. Mas ele não exige, ele nos propõe que vivamos na mesma gratuidade com que ele nos criou e nos faz viver. O próprio Jesus Cristo, numa das suas falas mais desconcertantes, ele colocou de uma forma muito clara e exigente essa economia da graça. É naquela parábola em que ele conta que um homem contratou várias pessoas para trabalhar para ele. Uns ele contratou às 6 da manhã, outro ao meio-dia, outro no fim da tarde, e no final, diferentemente do que todos esperavam, ele pagou a mesma coisa a todos. Pagou o valor, o preço daquilo que cada um deles necessitava para a sua sobrevivência digna naquele dia. As pessoas que estavam ao redor ficaram desconcertadas. Elas reconheciam que Jesus tinha razão, mas eles sentiam também que aquele modo de pensar de Jesus, ele corroía as bases de uma sociedade pensada a partir dos méritos de cada um e da contribuição e retribuição individual. E por isso relutaram tanto em entender e aceitar aquela parábola de Jesus. De fato, é um modo de pensar que nos exige mudar de paradigma e que tem dificuldade de ser aceito por muitas pessoas. Como pensar hoje uma economia baseada na graça e não no mérito? Numa sociedade complexa, com uma economia tão complexa como a nossa, é difícil pensar isso. Lê do engano, não é tão difícil. Existem já soluções e elas têm nome e já foram experimentadas. Uma delas, a renda mínima universal. Aquela proposta pela qual cada cidadão receberia aquilo que ele necessita como mínimo para viver em dignidade e assim na liberdade de não ter que buscar a cada dia sobrevivência, poder livremente contribuir para a sociedade. Há muitos ensaios dessa experiência por aí.
uns pequenos, outros maiores, mas é um caminho que indica para superarmos tanta dificuldade, tanta pobreza, tanta miséria e, sobretudo, tanta desigualdade que existe na sociedade, nas relações econômicas. Muitos dizem que é maluquice, que isso nunca vai dar certo. Mas, como diz o próprio profeta, os pensamentos dos homens muitas vezes estão muito longe dos pensamentos de Deus, tão longe quanto o céu está da terra, e se recusam a sonhar. Eu, de minha parte, prefiro ficar com Jesus e o seu sonho de uma economia regulada não pelo mérito, mas numa economia regulada pela graça. É preciso sonhar. Se nós não sonhamos, nunca sairemos do pesadelo econômico em que vive a nossa sociedade. Pensemos na economia da graça.